Oi, gente. Muito bom estar aqui de novo, nesse novo momento, onde nós vamos falar sobre mercado verde no Brasil. O Instituto Fenasbac tem, a partir da plataforma IF Academy e disponibilizado no YouTube, várias entrevistas com consultores, com pessoas de mercado, com parceiros e amigos que contribuem enormemente com projetos que transformam o nosso país, né, em todos os sentidos. Mais do que nunca, né, falar de ESG, falar de mercado verde é um tema atual, né? E eu estou aqui especialmente para ser a coadjuvante desse papo, né? Porque quem vai realmente falar é uma pessoa com muita propriedade, com muita experiência mundial, para poder contar para a gente o que está acontecendo, o que vem de maturidade em relação a esse assunto no Brasil, o que avançamos, o que precisamos avançar e quais são as oportunidades para o cooperativismo de crédito e as empresas, né, entrarem nessa também. Então, uma das grandes reflexões que nós temos feito é como dominar o potencial do mercado de títulos verdes no Brasil e acompanhar as tendências mundiais. Então, é só uma reflexão, é só uma pergunta. Para quem não conhece, eu sou Lucila Simão, CEO do Instituto Fenasbac, apaixonada por esse tema, cada vez mais apaixonada, né? E acabamos de lançar uma unidade ESG. E para conversar com a gente, eu estou aqui especialmente com uma convidada querida, que é a Leisa Souza. Oi, Leisa, bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez. Parceira boa é assim, que diz sempre sim para convite bom, né? Então, bem-vinda. Eu queria muito que você tivesse conosco um papo fluido, um papo onde os assuntos, né, que você considera importantes emerjam e que dentro desse papo a gente consiga levar mais conhecimento, mais consciência, mais informação para a provocação do brasileiro, não só das cooperativas, né, do cidadão brasileiro, da indústria brasileira, do país como um todo, em relação às práticas ESG, né, ambientais, sociais de governança. Bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Boa tarde ou bom dia, né, a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui para compartilhar um pouquinho mais sobre o mercado, né, de títulos verdes ou finanças sustentáveis, que a gente sabe que, né, o rótulo está expandindo, né, e esse setor tem crescido cada vez mais, gerado cada vez mais interesse. Então é um prazer estar aqui para compartilhar um pouco dessas informações com todos. Que ótimo, Leisa. Então vamos começar. Pergunta: como está esse mercado verde no Brasil e no mundo? E conta para a gente quais são as possíveis razões para esse boom, para esse crescimento. Não sei se para você, que já lida com esse tema há bastante tempo, você consegue perceber esse boom, mas não sei, parece que existe uma maior consciência, uma maior vontade, uma maior prontidão no Brasil. Mas como é que está o panorama mundo e por que agora parece que o Brasil está acordando para esse tema? Fala para a gente. Então, acho que vou começar a falar um pouco do mundo e depois trazer aqui para o Brasil. Então, a gente teve um marco muito importante no final do ano passado, que a gente chegou aí, né, a 1 trilhão de emissões de títulos verdes emitidos desde o início do mercado lá em 2007. Então, né, isso foi um marco, que foi uma projeção que a CBI também já tinha feito em relação a esse mercado. E no ano passado e esse ano a gente viu esse crescimento. Então, a gente, obviamente, né, tem diversos fatores, né, que contribuem. A gente sabe, né, que tem toda essa questão regulatória, de regulação. Então, a gente sabe que essa é uma agenda muito forte, né, fora, e foi começada a ser puxada, né, internacionalmente. Então, a gente vê toda uma movimentação na Europa em relação, né, à parte regulatória e como que você começa a vincular isso à parte de mudanças climáticas. Então, a palavra que eu acho que chave é a questão de risco. Então, é uma agenda de risco quando você começa a falar, né, porque o investidor está olhando, né, para isso.
E aí, obviamente, né, quando os grandes nomes começam a falar, então no ano passado a gente também, né, teve o Larry Fink aí na carta, né, para o CEO falando sobre risco climático e risco financeiro, então isso acaba reverberando no mercado, e aqui no Brasil a gente também, né, vê outros importantes players também com essa mesma mensagem em relação a ESG, então você começa, eu acho que, né, com a demanda, você ter, né, esse interesse maior. Então, acho que para quem é do setor, a gente já começa a ver, né, que isso sempre existiu, mas essa onda, né, eu acho que o pessoal fala, né, que começa a ter mais força, né, vem mesmo aí a partir de uns 2 anos para cá, em relação a ter toda essa visibilidade. Desde o ano passado para esse ano também, né, com a pandemia, a gente vê muitas conversas de recuperação econômica, começando a olhar essa questão também climática e social, então a gente começa a ver também novos focos entrando no mercado. Então aqui a gente vai trazer, né, um pouco do número do verde, mas depois a gente traz um pouco desse número também dos outros rótulos, porque você vê que o mercado cresce, mais uma consolidação desse mercado. Então, o número, né, de 1 trilhão é muito importante. Esse ano, só para você ter uma ideia, no ano passado, a gente teve mais ou menos 290 bilhões de títulos emitidos verdes, né, ao redor do mundo. E esse ano, a gente, no terceiro bimestre, fechou com 354. Né? Então, na nossa análise, em relação... Então, você já vê esse crescimento, e a nossa projeção para o final desse ano é que as emissões verdes chegassem a 500 bilhões no ano. E olhando para frente, né, a gente a gente precisa ver essas emissões aumentarem. A projeção da CBI para 2023 é 1 trilhão por ano. Então, né, a gente está colocando aí e vendo essa oportunidade realmente de você aumentar, né, esse crescimento cada vez mais exponencial em relação a isso. E aí, para 2023, né, chegando aí, e aí considerando muito o que foi discutido até em Glasgow, né, a 5 trilhões por ano em 2025. Então, né, ainda vai ser um desafio muito grande, mas as oportunidades, elas estão aí, e o investimento está aí, se a gente considerar, né, o quanto de fundos ESG que existem fora e dessa demanda. No Brasil, como estamos? É interessante olhar também e ver o crescimento do mercado brasileiro. E se a gente começar a pensar, né, o mercado brasileiro começou lá em 2015 em relação, né, ao verde, e a gente cresceu, né, enfim, a primeira emissão foi de 500 milhões de euros e agora a gente está, né, aí com quase 10,7 bilhões. De 2 anos para cá, isso aí, né, o volume da emissão de títulos verdes, ele duplicou. Então, no nosso último relatório que a gente fez esse recorte para a América Latina e para o Brasil, a gente tinha, né, observado, trazido esses dados de mercado de 5,1 bilhões emitidos desde o início do mercado no Brasil, e hoje é esse número que eu mencionei de 10,7. Então, é um número bem considerável se a gente considerar, né, esses 2 últimos anos para cá. Então, desse potencial do mercado brasileiro também, que a gente vê, né, que também vai crescendo e acompanhando essa tendência, obviamente, global em relação aí às emissões verdes e outras emissões temáticas também. Maravilha. Impressionante os números. E conversando com o Ricardo Harris, do Banco Central, ele me deu um número da CBI, hein? Eu quero ver se realmente é certo. Olha isso, impressionante. Então, a gente tem aí, como você falou, né? Nesse ano, né, um fechamento de 11 bilhões, né? Em emissão, milhões de dólares, mas existe um potencial até 2030 de 160 bilhões de dólares de emissão no país. É isso mesmo? Então, a gente até tinha olhado, né, isso assim para o agro, quando foi um estudo que a gente fez no ano passado, né, então olhando só as emissões do agro e o potencial desse investimento. Então, a gente chegou nesse número, né, de 160 milhões de dólares, né? Então, né, se você colocar isso em reais, ele acaba sendo um número maior de oportunidades que já existem, né? Então, considerando a parte, né, de legislação, digamos assim, a parte, né, de agricultura, produção, a parte de biocombustíveis, setor florestal, setor de transporte, energia também, então, né, tudo aí vinculado a essa parte. Então, é um mapeamento e foi, na verdade, uma provocação para falar assim, olha, né, já tem isso, né, até 2030, e aí olhando, né, obviamente, os planos e projeções aí para a gente chegar nesse número, e é um indicativo, porque a gente sabe que só se a gente for olhar a demanda de investimento para o agro, e até se a gente for olhar para a infraestrutura e quanto precisa, né,
e aí, né, dados do IFC, acho que de 2015 apontam, né, para 1 trilhão, né, em oportunidades verdes para o Brasil só em infraestrutura, é um número gigantesco, né, e a gente só está falando de verde aqui. Então, se a gente começa a olhar e falar assim, olha, o que a gente consegue pegar e fazer de uma transição mesmo, e começar a mudar esse mindset em relação ao que está sendo investido, né, a gente sabe que esse potencial ele pode ser ainda maior, mas só para realmente demonstrar e trazer, né, isso, e esse número está no relatório o Destravando o Potencial de Investimentos Verdes para a Agricultura no Brasil, que a gente publicou em 2020, e aí a gente teve, né, no lançamento desse relatório também a presença do presidente do Banco Central, Roberto Campos. Fantástico. Impressiona, porque, na verdade, né, a gente tem realmente, como você falou, assim, projeções exponenciais, realmente alavancas de crescimento, né, que já projetam esses números, dentro, né, do que a gente está falando, né, de dívida sustentável, né, de como que ela cresce e qual é a tendência de crescimento no país. Quando a gente fala de green bonds, eu estou aqui olhando também um relatório de finanças sustentáveis, a grande maioria desse recurso vai para a energia renovável, né? Acho que é a grande maioria, mas você tem também uma boa parte em uso da terra, indústria, resíduo, transporte, águas, edificações, quando a gente fala de projetos ambientais, né? É isso mesmo? Então, geralmente a energia hoje tem um apelo ou tem uma compreensão maior ou tem um ganho maior para alavancar tantos projetos assim? Tem uma compreensão, né? Então a gente acaba vendo que, especialmente novos mercados, e a gente publicou, né, um último relatório também em setembro com dados da América Latina e dados do Brasil, né? Obviamente, eu acho que vale a pena até trazer que hoje o Brasil ele é o maior mercado de títulos verdes na América Latina. Aí, considerando os outros rótulos, né, o social e o sustentável, a gente cai para a segunda posição, mas isso ainda demonstra, né, aí um potencial grande em relação, né, à região, e a América Latina como um todo no mundo representa em torno de 3% das emissões, então pequeno, mas também considerando aí, né, como você colocou, a parte de até de energia, indústria, tudo que a gente precisa aqui em relação ao crescimento na região, né, isso tem, né, uma possibilidade de crescer cada vez mais em relação a essa parcela mundial. Mas a gente observa, né, que é mais fácil entrar porque, né, tanto os investidores e os emissores, né, entendem o que é a energia, né? Então, a parte de energia renovável que a gente chama Pure Play, é um projeto, um ativo que ele é mais facilmente entendido, né? Então, não que não seja complexo estruturar, né, uma operação que tenha solar ou que tenha eólica, mas se a gente for considerar outros setores, como o uso da terra, né, onde você tem aí, pelo menos, né, do trabalho que a CBI faz, métricas mais complexas para você, né, começar a olhar a elegibilidade desses ativos, então, obviamente, né, você não tem esse número, então tem um trabalho maior a ser feito aí. Mas hoje, trazendo até esse breakdown para o Brasil, né, então 50% ainda, né, da destinação do recurso, e sempre que a gente fala do verde, eu acho que, né, um ponto-chave aqui é falar da destinação do recurso. Então, para onde que esse recurso está indo? Então, 50% aqui vai para energia renovável. E aqui, né, entra solar, eólica, biocombustíveis também, e acho que uma parcela, e aí a gente sempre gosta de destacar isso, né, 26% está indo para a parte de uso da terra, que é muito importante porque sinaliza esse potencial. No passado a gente tinha isso muito dominado pelas papeleiras, obviamente, né, que papel e celulose continua sendo grande parte disso, mas a gente também começa a ver operações de empresas do agro, né, onde a destinação do recurso está indo para a parte de produção também vindo a mercado, né? Então a gente tem aí, né, Produzindo Certo, que fez um CRA, a Rizoma Agro também. Então a gente começa a ver outras, né, emissões, e esse mercado, à medida que ele vai amadurecendo, você também vê essa diversificação dos recursos também. Então, né, em uma próxima análise, eu acho que continua, né, a energia renovável tendo uma participação grande, mas você vai ver, né, ou pelo menos o gráfico que a gente coloca, né, esse percentual sendo mais diversificado em relação a transporte, indústria, água, né, ou recursos hídricos, a parte de resíduos sólidos também. Então, né, isso vai diversificando à medida que o mercado vai amadurecendo. Então, sem dúvida nenhuma, esse amadurecimento, essa compreensão, e quanto mais as emissões, né, ficam publicitadas, né, e quanto mais a gente apoia, né, a compreensão dos empresários, né, ou do cooperativismo de crédito, dos ganhos, né,
da geração de valor desses projetos, sem dúvida nenhuma, a gente começa a aumentar, né, e a realizar essas projeções que são, às vezes, assustadoras, mas absolutamente realistas quando a gente pensa na dimensão do nosso país continental, na oportunidade que se tem, né, de tanta floresta, de tanta dominância, né, no PIB, que tem uma dependência forte do agronegócio, então não tem isso se realizar, né? Em relação ao domínio do potencial, então a gente está falando que hoje a gente tem um tamanho, né, e tem um potencial aí de crescer, como você falou, exponencialmente, né? Então, isso é bastante significativo. Mas como, né? Como dominar esse mercado ou como fazer para utilizar esse potencial do mercado de títulos verdes no Brasil e acompanhar as tendências mundiais. A gente sabe que o Banco Central, né, veio em setembro com, né, a REG 140, que já começa, né, a dar sugestões, né, ou recomendações, né, que o crédito rural deva ir prioritariamente para o agro que tem boas práticas, né, ESG. Agora, a gente tem no próximo ano, né, a liberação, aí, o lançamento do Birô Verde de Crédito Rural, né, na metade do ano de 2022, né, e outras regulamentações, outras leis estão, né, se complementando, né, e trazendo realmente a realidade, né, à tona. Então, não é uma coisa que a gente está falando daqui a 5 anos ou 10 anos. Quer dizer, aí, hoje é uma recomendação, daqui a pouco é uma exigência, e o agro não vai ter acesso, né, ao crédito, né, para viver, ou para sobreviver, ou para expandir, ou para investir, né? E como é que você acredita que a gente potencializa esse mercado no Brasil, assim, para acompanhar as tendências mundiais? Ou, de repente, trazendo exemplos de outros países, como é que começou, como é que era no início, o que eles fizeram para destravar? É muito da nossa experiência, e eu acho que, né, o que a CBI faz aqui no Brasil, né, que é importante, é desenvolver esse mercado e trazer informação, né? Eu gostei da nossa abertura, né, aqui, né, você falou de conscientização, né, acho que de sensibilização, então, é trazer essa oportunidade. Então, né, muito do que você faz, e aí tem esse desconhecimento em relação a, né, o que é, o porquê você vai, né, enfim, rotular uma dívida, né, como verde, um título como verde, né? Qual que é esse benefício tanto para o investidor, né, e para o emissor também, né? Então, quando a gente começa a falar, né, em agro, né, mercado de capitais, já é algo novo, e se você coloca, né, mais esse elemento verde, obviamente, né, que você tem aí toda uma sensibilização que tem que fazer em relação a por que buscar essa alternativa. Eu acho que você colocou, né, de uma forma excelente que, né, agora não é uma exigência, né? Então a gente tem muito essa questão reputacional, né, de um bônus, digamos assim, mas amanhã pode ser um pênalti em relação, né, a você não fazer isso, né? Então acho que muita dessa questão que você falou do crescimento, então a gente sabe que, né, a parte de regulação e regulamentação é importante porque pode, né, obviamente puxar. Hoje o mercado ele é autorregulado, então conta com boas práticas. Então, assim, para realmente a gente destravar e ver, a gente sabe que, obviamente, né, tem que melhorar, de certa forma, né, e cada setor, né, tem o seu desafio em relação, obviamente, regulamentações ou coisas que precisam melhorar em relação, né, ao ambiente de negócios, mas em relação ao verde, trazer esse entendimento muito, né, para quem, às vezes, e aí trazendo o exemplo do relatório de novo que a gente fez, do que já existe, porque muitas vezes você fala, olha, o que eu já faço é verde, então não tem uma adicionalidade, né? Mas é o importante falar, olha, né, o que você faz é verde, então você pode monetizar aquilo que já está sendo feito, que, né, é sustentável, ou que pode vir a ser também, né? Então, se você não tem, você vai construir, obviamente, que aquilo também é algo importante. Então, acho que trazer essas oportunidades e realmente, acho que destacar quais são essas oportunidades é onde o Brasil vai pegar e realmente entender o potencial. Porque hoje a gente fala, né, muito de saneamento. Se a gente olhar, né, a parte de saneamento aqui no Brasil, isso pode não ser só rotulado como verde, mas com um rótulo social também, que é importante, ou sustentável, porque você tem, né, tanto verde quanto social aí, né, no setor. Então, é um setor que é verde e é sustentável, né, se a gente for olhar
o mesmo para a agricultura, né? Mas eu acho que o que entra, e aí eu acho que, né, o trabalho que a gente vem fazendo é importante, o que entra dentro de uma operação verde, né? Então, como que você prepara, na verdade? Porque a gente, eu acho que fala, e às vezes fala de uma forma simplificada, que parece, ah, não, é a galinha dos ovos de ouro, mas a gente sabe que, olha, é uma alternativa super importante, tem um potencial, realmente, né? Daqui para frente, a gente fala muito de investimento de impacto, daqui a pouco, assim, todo investimento vai ser de impacto, vai ser verde, né? Não vai ter essa distinção, mas como se preparar, né? Então, assim, o que você precisa olhar em termos de documentação, o que você precisa olhar em relação à empresa, inclusive a parte ESG que hoje, né, é importante do lado da empresa, porque quando a gente fala do verde, a gente está falando da destinação do recurso, né, mas a empresa também se preparar é muito importante, então tem toda essa preparação ainda, né, que o mercado precisa fazer realmente para realizar esse potencial. Então, seja, e aí trazendo aqui um pouco, né, se você vai fazer uma emissão verde, primeiro documento, né, é um marco, né, um Green Bond Framework. Ninguém tem isso pronto, né, isso leva tempo. Então, eu acho que algumas das frustrações, ou pelo menos que a gente escuta também, mas é mais burocrático, é mais demorado, a gente quer captar em um mês, então, né, precisa ser algo mais rápido. Então, assim, se preparar, né, para você conseguir colocar esse rótulo é muito importante para quando realmente, né, você precisar, né, você já está pronto para você pegar aquilo e não o processo não sentir como se ele fosse muito demorado, muito burocrático. Então, eu acho que assim, o grande potencial, né, o ponto aqui é muito o que a gente faz, né? Assim, é trazer essa sensibilização, né, para o mercado das oportunidades e do processo, né? Porque muitas vezes assim, o processo é simples, já existe há muito tempo, né, em relação a diretrizes, né, aos princípios para títulos verdes do ICMA, que foram lançados em 2014, né, a taxonomia da CBI, mas como que você aplica de fato isso, né? Ainda traz muitas dúvidas. Então, acho que a gente ainda está, apesar do mercado já ser um mercado relativamente maduro, né, precisa que realmente isso seja apresentado recorrentemente, digamos assim, né, para realmente trazer esse entendimento e o que é possível. Você trouxe dois aspectos importantes. Desmistificar. As pessoas não conhecem, né, e já criam um monstro, né, ou uma dificuldade maior. Trazendo para o cooperativismo de crédito, eu tenho a oportunidade, nesses 15 anos lidando, né, com cooperativismo, de conhecer a ponta, né? Então, agora mesmo, passei 2 semanas excepcionais conhecendo projetos do cooperativismo de crédito, projetos de cooperativas rurais, né? Que estão em áreas rurais e que absolutamente tem uma gama de projetos, tanto sociais quanto verdes, né, ambientais, absolutamente prontos. Prontos, eles estão prontos. Eles já têm práticas, né? Os projetos já deveriam ter um selo, é quase que automático, né? Então, é muito interessante você ver isso na prática, porque como o cooperativismo ele nasce de um propósito coletivo, de um propósito, né, de interesse genuíno de transformar realidades, né, de pegar uma cidade miserável e transformar essa cidade em uma cidade próspera para todos, não para um, dois ou três, né? Isso passa, né, por projetos de melhorar a educação, por projetos que melhoram, né, saneamento básico, o projeto de qualidade de vida, que são fortíssimos, projetos educacionais, né, de educação financeira, e projetos também que viabilizam investimentos em tecnologias sustentáveis para, né, a produção do agronegócio. Então, agora mesmo estive na Serra da Canastra, conhecendo o Cicobi Sarauncred, com o João Leite, que é o presidente da cooperativa, há 30 anos, fazendo um belíssimo trabalho em São Roque, e visitando fazendas, você já vê que são fazendas sustentáveis, né? Então, tem lá, né, a vaca leiteira realmente se alimentando de capim natural e só de capim natural, solta. Você tem todo, né, um manejo, né, dos bezerros, do leite, enfim, da produção do queijo, né, que é certificado internacionalmente. Então, assim, você já vê que o cooperativismo de crédito ele consegue elencar diversos projetos absolutamente prontos. É o que você falou, que já atendem e que, por que não, né, certificar esses projetos prontos e estimular que esses projetos entreguem, né, ou se desafiem ainda mais, né,
a alcançar ainda melhores práticas, né? Então, por isso que a gente agora aterriza no cooperativismo de crédito, porque para o Instituto Fenasbac, atentos, né, e alinhados à agenda BC-REST do Banco Central, tanto sustentabilidade quanto competitividade, inclusão, tudo isso são objetivos compartilhados, né, de geração de resultado no Brasil. E como que o Instituto Fenasbac faz isso? Apoiando as cooperativas financeiras de crédito, né, nos seus projetos principais, né? Então, a gente vê na prática que isso está pronto, a gente vê na prática o potencial, né, que se tem para isso, para dar mais visibilidade, para dar mais valor agregado, né, para essas regiões que estão absolutamente espalhadas em todo o país, né? Então, o que você acredita, dentro dessa minha fala, que seria um apelo ou um benefício para o cooperativismo de crédito cair na real e aproveitar essa onda, né, agora, não esperar a onda passar ou a coisa ficar mais batida, já que eu acredito que é o mercado com um dos maiores alinhamentos, né, as práticas ESG. Não, excelente. Acho que, né, trazendo, né, esses projetos, e eu acho que aqui também, né, trazendo um pouco pro verde, obviamente, quando a gente fala, né, da rotulagem verde, dessa certificação, a gente está falando muito em relação, né, à operação financeira, né? Então, assim, o recurso. Então, e trazendo, né, como você colocou em relação, né, a eles também, né, darem esse crédito, eles podem, obviamente, né, começar a olhar quais projetos né, eles vão escolher aí, né, para realmente financiar e para onde que esse recurso está indo, né, e alinhar isso com as taxonomias internacionais, digamos assim, mas como você colocou, né, isso já está sendo feito, então, né, olhar, fazer uma revisão de portfólio que a gente fala em relação, né, o que já tem aí na carteira que já pode ser financiado com isso. E aí, eu acho que também um fator importante que a gente sempre coloca, assim, como que, né, vai ser financiado? Então, assim, hoje, do que a gente tem de exemplo, né, de cooperativa de crédito que já foi a mercado, né, a gente tem o Sicredi, que aí, né, captou, na verdade, foi um empréstimo verde com a IFC, e aí até a CBI certificou isso. Então, eles fizeram um empréstimo de 120 milhões de dólares, e aí, né, na época, a taxa estava dando mais ou menos 600 milhões de reais, né, para financiar esses projetos de energia solar, né? Então, essa é uma forma e um exemplo, né, do que já foi feito no mercado. Então, obviamente, né, a cooperativa pegar o empréstimo, né, com né, uma organização que está buscando isso, né? Então, a gente sabe, né, que o IFC, o BID Invest, e aí, obviamente, né, os outros braços, né, então, o Banco Mundial e também BID, né, que conseguem dar esses recursos, né, podem também estar apoiando esse tipo de projeto, né, das cooperativas para trazer esse recurso, né, você passar esse investimento aí para os cooperados. Então, tem oportunidades realmente para você pegar e fazer. Então, acho que o importante, né, para eles entenderem que é uma oportunidade e também começar a alinhar e observar, né, quais são as oportunidades. Então, aqui a gente mencionou, né, a Sicredi com a parte de energia solar. Então, dentro desses projetos, é a parte de energia solar, é a parte de gestão de recursos, é a produção de biogás, é a parte de manejo, né, qual o projeto ou intervenção específica, né, está sendo feito naquela propriedade ali, que pode você já colocando isso, né, como a taxonomia, fazendo esse elemento prévio, né, e já colocando isso, né, então seja em relatório de sustentabilidade, em comunicação, né, para o mercado, é muito importante porque você começa a colocar o que está sendo feito de verde sustentável, com isso também começar a buscar essas alternativas aí para fazer a captação. Então, acho que, né, dentro também de tudo que o Instituto tem feito, né, com as cooperativas, é achar essas soluções também. Então, como que você estrutura, né? Como que você vem a mercado? Porque, né, muito do trabalho da CBI é entrar e falar, olha, né, o que você tem aqui é elegível ou não? Se enquadra para uma operação que pode parecer simples, mas é uma etapa fundamental também para já alinhar toda a expectativa e, né, não chegar no que eu falei, né, em relação a você começar e depois chegar e ser um processo frustrado, ou você não ter esse entendimento, e na frente ele falar, não poderia ser, né, rotulado, porque a gente começou aqui com uma ideia e não entendia tão bem. Então, o nosso papel mesmo é trazer essa informação e falar, olha, é alinhado, não é, faz sentido. E até a questão da certificação, faz sentido certificar com a CBI? Faz sentido só ir ao mercado com a SPO, né, com uma credencial robusta? Faz sentido ser um rótulo verde, um rótulo de sustentabilidade, um rótulo social?
Então, acho que esses, né, toda essa informação, eu acho que, né, também toda essa parte de, tanto que esse BI, né, e o Instituto, né, tem feito em relação a trazer essa informação, eu acho que realmente ajudar e pelo menos dar um início do caminho das pedras em relação a como que você pode fazer, o que começar, né, qual que é esse primeiro passo para também vir e às vezes, assim, eu acho que a grande frustração também é que às vezes assim, demora, né? Então você olha, vê essa oportunidade e fala, não, amanhã eu já quero fazer, eu quero ir. E como eu falei, tem esse tempo de preparo. Então acho que o importante é que também a gente trazer essas informações e ajudar a preparar para quando ir, né? Ir com uma boa operação, ir com bons projetos e realmente ir com toda a robustez que o mercado espera. Não, maravilha. Essa coisa da ansiedade, ela faz parte, né? Quando a gente... E é interessante porque no Instituto Fenasbac hoje, ele tem contribuído bastante com essa compreensão, lógico, mas também com esse diagnóstico, né? Vamos olhar para a carteira de crédito existente, vamos entender quais são os projetos elegíveis, porque a gente precisa ter, lógico que oportunidades, né, desenhadas em estruturações financeiras atrativas, né, tanto para o investidor quanto para o captador, mas sem aquela espera de retorno, né, de spread que é inviável, né? Então a gente tem sido bastante realista a partir do momento que a gente primeiro, né, nesse diagnóstico, que é a primeira fase do trabalho, a gente analisa quais são, né, os potenciais projetos, né, e a partir daí, dentro de uma realidade de mercado, de uma base histórica, né, no Brasil e no mundo, a gente faz uma composição, né, de números e taxas e público-alvo e retorno para que isso fique bastante concreto e que a decisão, né, a tomada de decisão do vou ou não vou, né, para a emissão, seja com o maior nível de consciência e informação possível, né? Para não gerar nem frustração, nem em relação a prazo, porque é exatamente isso. Então, tá, então vamos fazer daqui a 30 dias? Não. Então, a gente está agora começando a emissão de um CRI, vamos começar, né, uma estruturação financeira para a emissão de um CRA, mas, quer dizer, 6 meses, 8 meses, 4 meses, até mais, né? Então, por mais que você chegue prontinho, né, preparado, você tem, né, os trâmites naturais. Então, realmente, a gente segurar a ansiedade de quem quer o dinheiro, né, ou quem quer a certificação para o projeto, hoje é um grande desafio, mas a gente tem percebido que quando você alinha isso no diagnóstico, né, você consegue esse resultado. Denise está falando com a gente, é isso? Tô agora. Lu, sua câmera tá um pouquinho embaçada. Se Eu puder sei, passar a mão ela aí. saiu do foco e eu não consigo voltar. Então, Só vou se deixar eu vocês duas na tela, tá? Porque se aparecer só, você vai ficar muito desfocada. Aí, volto. foi. Beleza. Eu tinha que ficar um tempão fechando ela. A tecnologia eu acho ótima. Quanto melhor, mais chata ela é. É Ficou sensível, ótimo agora. porque ela começa a focar alguma coisa está atrás de mim, de repente, entendeu? Ah, sim. Mas tá ótimo Então, agora. beleza. Mas estava só a Leisa falando, então tudo bem, né? Sim, aham. Tá bom. Então, indo já para o final, né? A gente chega agora, Leila, depois, né, desse papo do quanto que o cooperativismo de crédito tem a ganhar, na verdade, o quanto que as oportunidades de captação, né, primeiro de adequação a melhores práticas ainda, né, de brand, né, de reconhecimento de marca, que é um grande valor do cooperativismo, né, a geração de confiança no reconhecimento da comunidade desses projetos, da visibilidade para esses projetos também é um grande valor, né? Conversando também com a cooperativa, né, fazer um balanceamento entre ativo e passivo para o cooperativismo é um grande ganho também. Então, tem diversos ganhos, né? A gente sabe o quanto que isso combina e dá match com o cooperativismo de crédito, e a gente tem certeza que, a partir de agora, já estamos contribuindo e vamos, em conjunto com o CBI, com o VERT, com o Bureau Veritas, contribuir aí com várias emissões, né? Mas a gente estava falando muito de green bonds, né, de títulos verdes. Fala um pouquinho para a gente, já ir finalizando, qual é a diferença no processo de emissão de green bonds e social bonds
tem mais green do que social, né? E qual é o trabalho do CBI dentro desse contexto? O que vocês viabilizam ou ajudam a viabilizar? O rótulo, né, ele é importante, assim, né, a gente fazer essa distinção. E aí eu vou trazer mais um depois aqui, em relação... Não, em relação, né, ao processo de você, né, emitir um título, seja com, né, com rótulo social ou seja com rótulo verde, né, o processo ele é muito similar, né, e diferencia um pouco quando a gente começa a falar de certificação, né, e aí dos critérios da Climate Bonds, e eu posso entrar e só para trazer um número para o Brasil, que no mundo também tem, né, obviamente, como eu tinha mencionado no início da nossa conversa, o mercado de títulos verdes ele é mais maduro, mas no Brasil a gente tem aí, né, os 10, quase, né, enfim, 11 aí, chegando aos 11, né, bilhões de títulos verdes, e se a gente olha o social, a gente tem só 32 milhões, então é uma participação menor, se a gente considera esse rótulo, e se a gente olha sustentabilidade, a gente está olhando aí quase 1,4 bi, né? E lembrando que o de sustentabilidade junta o social e o verde. O processo de rotulagem, ele é muito similar. O que vai diferir um título verde de um título social? Destinação do recurso, né? Então, quando a gente olha um título verde, a gente está olhando aquele benefício ambiental. Então, a gente está olhando a parte de mitigação, redução de gases de efeito estufa, a parte de adaptação e resiliência também, então, nesses ganhos ambientais. Quando você olha, né, um título social, você está olhando realmente o ganho social, seja, né, empoderamento, enfim, crescimento econômico, geração de emprego. Então, a destinação do recurso, ela é feita de forma separada. Eu sempre falo que às vezes tem um overlap aí em relação, então o rótulo ele depende muito do que você quer sinalizar. E aí, trazendo aquele caso, novamente, né, da parte de saneamento, onde você tem, então você poderia trazer, né, e juntar os dois e fazer um de sustentabilidade, ou se não, se você quiser destacar nesse ganho mais ambiental em relação ao saneamento, né, rotular como verde, ou um ganho, né, social em relação, né, acesso à infraestrutura básica, né, você coloca, né, esse rótulo social também. Então, né, muito desse foco é essa questão. O processo de rotulagem, né, a gente sempre fala, a melhor prática é você ter, né, o framework, né, para um título verde ou para um título social. Então, ele vai ser, né, esse mesmo processo de você ter isso, porque ele vai falar para o investidor, né, o que é, falar como foi feita a seleção dos projetos e ativos, e hoje, né, no mercado de títulos verdes, até que é o mercado mais maduro, a gente tem, né, os critérios da CBI, que funcionam muito para certificação, mas servem como benchmark para o mercado. E para os títulos sociais, a gente não tem, né, nenhuma métrica assim, específica, mas tem também, né, os princípios para os títulos sociais que trazem essas grandes áreas aí, né, que podem receber, né, a destinação do recurso social. Então, né, isso é importante seguir esse processo, depois falando da alocação do recurso e o relato anual e qual que é o impacto esperado, né? Então, é muito similar quando você fala dos rótulos, né, temáticos. Então, é o mesmo para um rótulo de sustentabilidade, né, o mesmo processo, né, o framework. Aqui também engajar um verificador externo. Então, para qualquer rótulo temático, seja ele verde, seja ele social, seja ele sustentável, você ter essa verificação externa que vai falar, olha, né, tudo que está sendo apresentado aqui para o emissor, né, e isso é independente, é de fato, né, social, verde ou sustentável, é muito importante. Então, né, esse é o processo em si, a distinção, né, a destinação do recurso para onde esse recurso está indo. E aí a gente começa a ver outros rótulos surgindo no mercado, que eu vou deixar talvez para uma próxima conversa aqui, né, que são os vinculados à sustentabilidade de transição, que aí muda um pouco, porque a gente não está olhando, né, a destinação do recurso, a gente está olhando estratégias, né, enfim, de sustentabilidade. E aí acho que também isso abre o leque. Então eu gosto sempre de falar, olha, né, a gente tem a oportunidade com o verde, que é mais consolidado, mas se a gente olha, né, os outros temas que vão surgindo, os outros instrumentos que vão surgindo, aí você amplia ainda mais as oportunidades aí, né, para não só para, né, o cooperativismo, mas para o mercado em geral. Ótimo. A minha última pergunta é assim, o que vem por aí? Quer dizer que vem muita coisa boa por aí, né? Vem mais linhas, quer dizer, amplia as possibilidades, né, as oportunidades com esse, né, selo de transição e outros. E, sem dúvida nenhuma, o que a gente recomenda, sem nenhuma dúvida, é que comece, né, o processo. Né? Comece a se adequar a melhores práticas e as boas práticas recomendadas de ESG, que se comece, né, a eleger um projeto e, a partir daí, né, a certificar esse projeto e fazer emissão da captação. Eu acho que o grande diferencial está em começar, né? A coragem de começar, de entender que não é
uma complexidade tão grande, desde que se tenha empresas sérias, parceiros sérios, né, certificadores sérios, frameworks sérios, né, reconhecidos internacionalmente. Quer dizer, dificilmente você vai se dar mal, né? Então, acho que a gente tem que tirar um pouquinho esse medo, né, do desconhecido, buscar para conhecer, né, que eu acho que traz esse conforto, esse ambiente de confiança, né, e contar com parceiros corretos, sérios, para que consigam conduzir, né, ajudar a condução e principalmente a passagem da inteligência, do conhecimento, para que cada vez mais, né, indústrias e o cooperativismo conheça essa prática, né, e introduza, né, essa prática, e a gente está muito feliz em ouvir que várias cooperativas de crédito, vários sistemas cooperativistas de créditos já estão implantando áreas ESG dentro, né, já estão com essa preocupação de ter uma unidade, pensando estrategicamente, não só olhando a emissão, né, na ponta de um projeto ou a certificação de um projeto, mas sim as estratégias, né, do negócio. E isso faz muito bem para a gente, né? A gente já perceber esses movimentos e esperar, então, coisa boa, a gente vai marcar um outro papo para continuar, com certeza, Leise, você trazer para a gente o que vem, o que mais vem por aí de coisa boa, tá? Mas muito obrigada, quero agradecer aqui o teu esclarecimento, eu sempre aprendo muito com você, estou aqui anotando várias coisas já com você, com o Ricardo, com o Harold, a gente sempre vai, né, se alimentando de mais informação, de mais dados, para que a gente seja um eco positivo, de reforço para esse nosso país acordar, né, como está acordando, né, para as oportunidades que se colocam. Então, muito obrigada, e eu passo a fala final para você se despedir do nosso público, prometendo que vai voltar sempre. Ótimo, muito obrigada. Bom, foi um prazer novamente estar aqui, né, para trazer um pouquinho, né? Eu acho que assim, uma introdução ao tema, porque se a gente for realmente olhar o tanto de informação, o tanto de dados, né, debruçar em tantos outros elementos, né, desse mercado, eu acho que, enfim, a gente precisaria de muito mais tempo, mas eu espero que, né, essa conversa inicial tenha sido, né, útil, esclarecedora aí, né, para quem está realmente interessado no tema. Tem muito material disponível e, obviamente, né, tanto o Instituto Fenasbac, a gente como parceiros, né, o silo de vocês, a gente, enfim, fica à disposição para trazer mais informações, trazer mais esclarecimentos, e como você colocou, né, a gente tem aí, até para a parte de agricultura, olhando, né, um programa de transição saindo, então a CBI, a gente vai fazer o mesmo que a gente fez com o mercado de títulos verdes, né, para trazer mais esclarecimento, o que entra, né, porque hoje o principal desafio aí, né, é a ambição quando a gente fala desses outros rótulos e de estratégias, então, né, trazer um pouco do que a gente está pensando aqui para vocês num segundo bate-papo, e também dos movimentos que a gente vê, né, em termos de regulação e de bancos centrais. Então, tem muito movimento acontecendo no mercado que, enfim, com certeza, né, vai chegar no Brasil. E o Brasil, a gente sempre fala, né, que a gente tem muito que aprender com os outros, mas eu acho que também o Brasil aí vai ter muito que ensinar, especialmente se a gente olha para a agricultura, né, em como se faz das oportunidades também. Então, deixar aqui o agradecimento e voltar para uma próxima conversa para a gente, enfim, explorar outros temas. Que ótimo, Leisa. Obrigada. Então, é um momento de convergência, né? E momentos de convergência são momentos para serem aproveitados, sem dúvida. A nossa equipe vai nos ajudar depois e vai disponibilizar alguns links com conteúdos nossos para que a gente consiga, né, disponibilizar para o público. Então, gente, tenho certeza que para vocês o papo foi maravilhoso, como foi para mim, e esperem que mais coisa boa vem por aí. Leisa, obrigada, um beijo grande, um beijo na equipe. Obrigada pela parceria e tchau, tchau. Obrigada, até logo.